paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer mais um ensinamento da palavra do nosso Deus maravilhoso. Hoje o assunto é um assunto cotidiano, bem já falado, e muitos crentes, se não a maioria, já ouviram falar isso. Mas que não é uma verdade bíblica, onde muitos pregadores, ensinadores dizem que os anjos dos céus quiseram pregar o evangelho e Deus não deixou. Deus deu aos homens para pregar e proibiu os anjos. Os anjos pediram, os anjos queriam, os anjos desejavam pregar o evangelho e Deus não deixou. Mas aonde está na Bíblia escrito que os anjos queriam pregar o evangelho? É isso que nós vamos estudar. Eu trouxe aqui no mínimo 4 versões da Bíblia Sagrada para nós ver se realmente é isso que ela diz. Eu me lembro ainda que no começo da minha conversão o pastor estava ensinando um estudo sobre escatologia, e ele falou sobre isso. Os anjos queriam pregar. E eu perguntei para ele, pastor, onde é que diz isso? Não que eu duvidasse, eu queria saber para poder marcar na minha Bíblia. E ele disse, agora eu não me lembro, depois eu vou te dizer. Mas não me disse. Depois nós descobrimos onde que está um texto parecido com esta frase que dizem o que a Bíblia não diz. Mas antes de nós começar a estudar, quero te convidar a você deixar seu like, seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, embaixo do vídeo está escrito inscrever-se. Você clica ali automaticamente, estará inscrito. Então hoje o estudo é: os anjos queriam pregar o evangelho em nosso lugar? Em qual versão da Bíblia diz isso? Qual livro da Bíblia? Qual capítulo da Bíblia que diz isso aí? Qual versículos? Na verdade, irmãos, nenhum lugar da Bíblia diz que os anjos queriam pregar o evangelho em nosso lugar. Não existe, não tem. Você pode procurar. Se achar, por favor, deixa o comentário para que eu possa aprender. Isso significa que essa ideia, na verdade, não está expressa em nenhum versículo da Bíblia. Embora pessoas possam interpretá-la de forma equivocada a partir de certas mensagens. É uma interpretação errônea, tentando dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Essa interpretação errônea geralmente surge de uma leitura superficial que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, ou versículo 2, que diz: estas coisas, olha só o que diz, que agora foram vos anunciadas por aqueles que vos pregam o evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, para as quais coisas, escute o que diz nessa versão, para as quais coisas os anjos desejam prescrutar. Prescrutar. Tem que ver o que significa essa palavra. No entanto, vamos continuar, depois nós vamos ver o que significa, não somente essa, mas as demais versões. No entanto, é fácil perceber que o texto não diz que os anjos queriam pregar o evangelho no lugar dos homens. Em vez disso, o que a Bíblia diz, o que destaca profundamente o interesse dos anjos em compreender o mistério da salvação que Deus revelou aos seres humanos. Então, na verdade, estava havendo um interesse dos anjos entender este mistério tão grande. Porque, na verdade, os anjos não queriam pregar o evangelho em nosso lugar. Então, eu quero trazer no mínimo 4 versões. Existe muito mais, é claro. 4 versões da Bíblia de 1 Pedro 1,12. E nenhuma delas nós vamos encontrar a palavra pregar, falar, divulgar, evangelizar, anunciar. O que diz, primeiro, coisas que os anjos desejam contemplar. Quer dizer, os anjos desejavam admirar, pensar sobre alguma coisa, desejar, atentar, olhar para, olhar firmemente, olhar atentamente, fixamente os seus olhos em alguma coisa, saber mais ao respeito, ter mais conhecimento, desejam prescrutar, quer dizer, investigar rigorosamente. Veja que nenhuma dessas frases significa pregar. É o interesse, é desejar aprender, conhecer. Porque em 1 Pedro, que nós lemos 1:12, as quais diz os anjos, as quais foi revelada que não para si mesmo, mas para nós, a mensagem. Eles ministravam essas coisas e agora vos anuncio por aquele que, pelo Espírito Santo enviado de Deus. Olha, essa versão diz, e lhe pregaram o evangelho, coisas que os anjos desejavam contemplar.
que é contemplar? É ver. A outra versão diz coisas que os anjos desejavam atentar. O que é atentar? Mesma coisa, é ver, entender. A outra passagem diz coisas tão maravilhosas que até os anjos dos céus daria tudo para saber mais ao respeito. Veja que nessa tradução bem simples, que diz, olha, tão maravilhoso que até os anjos do céu daria tudo para saber mais sobre a respeito. Pedro, veja só, destaca que até mesmo os anjos anseiam por prescrutar estas coisas. O verbo grego usado aqui, traduzido como prescrutar, implica inclinar-se, veja só, atentamente como alguém, veja o que os anjos queriam fazer, que se debruça, que estica o pescoço para observar com grande interesse. Então o propósito de Pedro é demonstrar que os anjos estavam profundamente interessados em entender a sabedoria de Deus na manifestação da salvação aos homens. Então veja, mas não quer dizer pregar ou evangelizar. Fica bem entendido então que a Bíblia não diz que os anjos queriam pregar, mas foi mal interpretada por pregadores. Na verdade, o que a Bíblia diz é que os anjos tinham interesse de conhecer, de saber da grandeza do mistério revelado por Deus, a salvação aos homens. Amém? Se você entendeu, você deixa escrito aí amém. Se você não entendeu, você pergunte aí dentro da própria plataforma, você deixa ali seu comentário perguntando o que você não entendeu. O certo é que os anjos não desejavam pregar, mas entender, atentar, escrutar-se, ver o que Deus estava fazendo. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja sobre todos vós.